Bem-vindos ao canal O Fim Chegou. O tema de hoje é os 6.000 anos nos escritos de Ellen White. Por que Ellen White usa a expressão 6.000 anos, em outros momentos quase 6.000 anos, se ela era contra a marcação de datas para eventos proféticos? A resposta curta é a seguinte. Ellen White não estava tentando estabelecer uma data profética exata quando utilizou as expressões 6.000 anos ou quase 6.000 anos. Ela falava de forma descritiva e aproximada e não de maneira cronológica ou profética. Quando Ellen White usa a expressão 6.000 anos, normalmente ela está resumindo a história do pecado desde a queda de Adão. Trata-se de uma linguagem arredondada comum no século XIX usada como referência histórica geral. Além disso, há um paralelo teológico com a Semana da Criação composta por 6 dias de trabalho e um dia de descanso, um conceito amplamente utilizado por teólogos adventistas. Portanto, 6.000 anos não representa uma data profética, mas um marco histórico aproximado. Em outros momentos, Ellen White utiliza a expressão quase 6.000 anos. Isso ocorre porque ela não desejava transmitir exatidão matemática. Caso afirmasse sempre exatamente 6.000 anos, isso poderia levar pessoas a marcar datas para o fim do mundo. Também poderia gerar a ideia de que Deus revelou uma cronologia fechada, algo que ela claramente condenava. Assim, ao dizer quase 6.000 anos, ela comunica que a humanidade está próxima desse limite histórico, mas sem afirmar um número preciso. É fundamental compreender a diferença entre tempo histórico e tempo profético. Ellen White é clara ao afirmar que períodos proféticos como as 70 semanas e os 1.260 dias possuem datas exatas. No entanto, a duração total da história da Terra não foi revelada com precisão divina. Ela afirma explicitamente que não haveria mais mensagens baseadas em tempo definido após o ano de 1844. Dessa forma, quando Ellen White fala de profecia, há precisão. Quando fala da história humana, há. Quando Ellen White fala da história humana, há aproximação, estilo literário e tradução. Outro detalhe importante. Ellen White escrevia para o público em geral, e não como uma cronologista técnica. Algumas variações como 6.000 anos e quase 6.000 anos também decorrem de traduções do inglês original que usa termos flexíveis como about nearly e almost. Em resumo, ela não está se contradizendo. 6.000 anos é linguagem geral e temática. Quase 6.000 anos é cuidado para não fixar datas. Profecia não é o mesmo que cronologia histórica. Não há nenhuma intenção de marcar o fim do mundo. Passagens em que Ellen White usa a expressão 6.000 anos. Patriarcas e Profetas, página 51, edição em português. Durante 6.000 anos a fé construiu sobre Cristo. Intencionalidade. Aqui ela faz um resumo teológico da história da redenção desde a queda até o presente. Não há marco inicial definido. Não há marco final definido. Não há ligação com um evento futuro específico. Trata-se de uma síntese histórica e não de um relógio profético. O Grande Conflito, página 518. Durante 6.000 anos Satanás tem lutado para manter a posse da terra. Intencionalidade. O foco não é o tempo em si, mas o conflito entre Cristo e Satanás. 6.000 anos funciona como uma forma de dizer desde o início da história humana. Também funciona como uma moldura narrativa do grande conflito. Trata-se de uma linguagem temática e descritiva, e não cronológica. Patriarcas e Profetas, página 342. Por 6.000 anos Satanás tem exercido seu poder de engano sobre o mundo. Intencionalidade. Segue a mesma lógica. ênfase no caráter prolongado do engano. Ausência de qualquer cálculo ou advertência temporal. ênfase moral e espiritual e não profética. Passagens em que ela usa a expressão quase 6.000 anos. Eventos finais, página 33. Por quase 6.000 anos Satanás tem estado em guerra contra o governo de Deus. Intencionalidade. Aqui aparece um cuidado deliberado com a linguagem. O termo quase indica que ela reconhece a incerteza cronológica. Evita afirmar que o marco já foi alcançado. Evita induzir expectativas de data. Isso é intencional e não descuido. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 410. O mundo tem quase 6.000 anos e Satanás afirma ser o seu legítimo senhor. Intencionalidade. Aqui ela se aproxima mais diretamente da questão da idade do mundo. Por isso mesmo não crava o número. Usa o termo quase para manter margem. Ela sinaliza proximidade histórica sem fechar um cálculo cronológico. O contraste é proposital e não contraditório. O ponto-chave é este. Quando Ellen White quer ensinar teologia ou narrativa histórica, ela usa a expressão 6.000 anos.
Quando se aproxima de algo que poderia ser usado para marcação de tempo, ela ajusta o tom e usa a expressão quase 6.000 anos. Isso está em plena harmonia com a seguinte declaração. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 188. Não haverá mais mensagem baseada em tempo definido. Ou seja, ela conhecia o perigo da linguagem excessivamente exata, e controlava conscientemente suas palavras. Conclusão clara e honesta. 6.000 anos é uma expressão geral panorâmica e teológica. Quase 6.000 anos é um freio intencional contra a cronologia exata. Não é erro. Não é contradição. É controle consciente da linguagem profética.